A maior dificuldade, né, que eu achava quando eu comecei a estudar para concurso público, né, para essa parte do direito, foi porque tinha umas palavras ali que, sinceramente, eu não conseguia nem entender o que estava sendo escrito ali, o que estava sendo dito, tá? Tinha umas palavras que não faziam o menor sentido para mim. E não era só a palavra jurídica, não. Às vezes era o português mesmo, que era um português meio pesado ali, né? Meio rebuscado demais, meio truncado demais, tá? E aí, o que eu fazia? Eu comecei a fazer um glossário mesmo, tá? À medida que as palavras iam aparecendo, ou nas questões que eu ia resolvendo, ou na própria lei, eu marcava essas palavras, escrevia ali perto o que significava, e além disso, eu ia fazendo uma tabela, tá? No Excel, com a palavra e o significado, porque no Excel depois é fácil de você colocar por ordem alfabética, né? Então depois você vai colocando as palavras jogadas ali e depois organiza em ordem alfabética, tá? E aí você vai fazendo essas palavras, por quê? Porque não basta, gente, só ler o que está passando batido naquilo ali, tá? Você precisa entender o que está sendo dito, porque uma das questões que as bancas gostam muito de cobrar é assim, copia ali exatamente o que está escrito ali na lei, e aí troca uma palavra que simplesmente muda todo o sentido da afirmativa. E aí acaba que a alternativa fica incorreta por causa disso. Mas aí, se você não sabe o significado justamente daquela palavra, você não vai conseguir perceber que a questão ficou errada por causa disso, tá? Então, tem algumas palavras, por exemplo, prescinde, tá? Não é um termo jurídico, né? É um termo ali de português mesmo. Mas você, às vezes, se você não tem o português aí muito trabalhado, né, precisa saber que prescinde significa dispensar, né? Dispensa aquilo ali, tá? Por exemplo, proscrito, né? Eu já tinha visto prescrito, né? Porque prescrito para mim é comum, eu sou da área farmacêutica, então prescrito pelo médico, né? No receituário, prescrito. Agora, proscrito, eu nunca tinha ouvido falar nisso, tá certo? Então é importante também. Defeso, gente. Defeso é uma palavra que não existe pra mim, tá? Defeso. Defeso lembra o quê? Defendido, né? Eu se eu fosse chutar, eu ia chutar o quê? Defeso é permitido. Só que é justamente ao contrário, né? Defeso é proibido, tá? Óbice. Outras palavras. Interino, né? Tipo, tem umas palavras assim que não são nem só o juridiquês, tá? É do português mesmo, mas que eles gostam muito de empregar, tá? Na legislação, às vezes, elas nem aparecem muito, tá? Aparecem em algum pontinho ali da legislação. Mas em questões, você vai ver que as bancas adoram pegar essas palavrinhas e trocar por palavras que não tem nada a ver, tá? Normalmente por antônimos, tá? Por palavras de sentido contrário ali. E aí acaba que a alternativa fica incorreta, tá? Então é muito importante criar o seu próprio vocabulário, tá? Ver quais são aquelas palavras que você não conhece à medida que você está resolvendo questões, que você está lendo a lei seca, vai anotando essas palavras, procura lá no dicionário, dá uma gugada lá, né? Hoje é mais prático, ninguém tem mais dicionário em casa. Dá uma gugada lá e já anota o significado ali do ladinho e já coloca isso numa planilhinha de Excel, porque depois você consegue fazer uma ordem alfabética para ficar mais fácil de procurar quando a palavra aparecer, tá? Isso vai te ajudar muito aí no entendimento geral do que está sendo dito, tá certo? Vamos lá para a próxima dica, ó. Algumas palavras, tá? E algumas expressões merecem uma atenção especial, tá? Tem algumas palavrinhas ali que as bancas simplesmente adoram cobrar, tá? Então, toda vez que aparecer essas palavras, eu vou colocar até maiorzinho aqui para vocês, ó. Peraí. Ó, toda vez que aparecerem essas palavras, vai lá e marca, tá? Marca de vermelho, faz um grifo maior, faz um círculo em volta, mas fica atento a essas palavras, porque as bancas adoram fazer afirmativas envolvendo essas palavras e às vezes trocando alguma coisa, tá? Então é salvo, exceto, ressalvado, não, vedado, proibido, defeso, pode, deve, permitido, obrigatoriamente, necessariamente, né? Compulsório, facultativo, discricionário, vinculado, todo, nenhum, exclusivamente, inclusive, somente, no que couber, né? Lei complementar e lei ordinária, precisa saber isso, tá?
salvo disposição de lei em contrário. Gente, essa é a campeã, tá? Apareceu, salvo disposição de lei em contrário, marca isso lá, tá? Porque normalmente o que a banca faz? Ela pega aquela afirmativa e ela fala que é sempre daquele jeito, tá? Só que não é sempre daquele jeito, né? Aquele jeito ali é a regra, mas a lei pode vir e colocar uma exceção, por isso que é salvo disposição de lei em contrário. Então é o que está escrito ali, desde que não tenha uma lei falando que vai ser diferente, tá certo? Então as bancas adoram copiar a afirmativa bonitinha e aí omitir o final, que tá, ou o começo, né? Às vezes vem no começo também essa expressão, que tá lá, salvo disposição de lei em contrário, tá certo? Então apareceu uma dessas palavras, marca lá, grifa e fica muito atento a elas, tá? Essas daí são campeãs para as bancas, tá? Descubra o que é importante. Como assim? Vocês vão ver que vocês vão estar lá com muitas leis para ler, com muitas páginas para ler, né? Com infinidade de artigos, de incisos. E aí você precisa o quê? Saber separar o joio do trigo, né? Você precisa saber o que de fato é importante. E aí o que acontece? Você precisa, então, saber separar o joio do trigo, né? Saber o que é importante daquilo que é mais redundante ali, que a gente pode, não é nem desprezar, porque você não vai desprezar nada, tá? Você vai ler a lei inteira. Mas existem algumas coisas que são sempre cobradas, tá? Que você precisa ter uma atenção redobrada. Por exemplo, o prazo. As bancas adoram cobrar prazos, tá? Então, tá lá estudando. Apareceu um prazo, pelo amor de Deus, marca de vermelho e presta atenção. Tá? Uma coisa que para quem não é do direito, às vezes a pessoa passa meio batido, é que no direito, o prazo em dias é diferente do prazo em mês ou prazo em anos, tá certo? Então, se lá na sua lei tá falando que o prazo é de 30 dias, que o prazo é de 90 dias, e a questão fala que o prazo é um mês, o prazo são 3 meses, ou tá falando na lei que o prazo é de 12 meses, e aí a banca coloca, o prazo é de 1 ano. Gente, tá errado, tá? Tá errado. No direito, o prazo, né, em dias, em meses, em anos, não se confunde, tá? Então, se na sua lei tá falando que o prazo é de tantos dias, você precisa memorizar esse prazo em dias. Se tá falando que o prazo é de 12 meses, você precisa memorizar que são 12 meses, tá? Colocou um ano na questão, já errou, tá? Tá errado. Então, presta muita atenção para isso, porque igual no meu caso, né, que também não tinha formação jurídica, para mim era a mesma coisa, né? 90 dias e 3 meses, era tudo igual. Só que não é, tá? Tem uma diferença e o direito leva isso em consideração. Outra coisa que eles gostam muito de cobrar é o quê? Função, responsabilidade, né? Competência. Se tiver alguma classificação, fique esperto, as bancas gostam de cobrar cobrar princípios, tá? Organização, tipo assim, a estrutura dos órgãos, certo? Isso tudo é muito relevante, as bancas gostam muito de cobrar esse tipo de coisa.